Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Decorre durante o mês de abril uma jornada que se pretende de sensibilização e envolvimento da comunidade na problemática da violência infantil e juvenil. Como se sabe, as crianças e os jovens são uma preocupação das sociedades porque elas são também a garantia do futuro das nações e são conhecidas as declarações dos seus direitos que todos os países formalmente subscrevem. A realidade nem sempre coincide com as declarações e diariamente temos notícias de violações desses direitos, mesmo nos países que se reclamam de civilizados e desenvolvidos. Continua também por isso a ser relevante falar dos direitos das crianças e dos jovens e da forma como são cuidados. Com o objetivo de promover os direitos das crianças e jovens em risco, por forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral, foram criadas as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, em setembro de 1999, por lei da Assembleia da República, substituindo as Comissões de Menores, ou de Proteção de Menores, e em Vieira do Minho também decorre durante este mês de abril o mês de prevenção da violência infantil. No Conselho, e de acordo com os dados publicados, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens tinha, no primeiro semestre de 2015, um total de 130 processos, 80 dos quais ativos, transitaram de 2014 a 56 e foram abertos 60 e reabertos 90. É uma das conclusões, aliás, é o aumento da violência doméstica. Por isso, o destaque do Falar daqui de hoje para o mês de prevenção da violência sobre a infância. Tentar analisar o que é e como promover, aliás, e como prevenir, e também o papel das comissões de proteção de crianças e jovens, os meios disponíveis, como atuem, como se articulam no nosso Conselho, é o propósito do Falar daqui de hoje. Para isso convidamos Elsa Ribeiro, que é vereadora e vice-presidente da Câmara, Antonieta Dias, médica com especialidade em medicina forense e ativista particularmente na proteção da violência sobre os mais idosos, e Luís Miguel Gonçalves, que é o presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vieira do Minho. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Eu começava por questionar. Prevenir é tratar dos problemas pré-existentes, ou antes que existam. Exato. Sim. Olá, boa tarde a todos, aos que estão aqui no painel e aos que nos ouvem em casa. Efetivamente, prevenir é agir antes que aconteça algo que nós não queremos, não é? O que acontece é que há coisas que não se conseguem controlar. Claro. Nomeadamente, o país vive numa situação de crise, o país e não só. Sim, e isso reflete também o aumento da violência, quer a violência familiar, quer a violência na sociedade. Claro, são vários os fatores que muitas vezes são responsáveis pela violência e a crise económica é um deles, que acentua, no geral, os fatores que levam à violência. Mas o prevenir é o estar atento também, é o criar políticas, é o criar apoios que façam que essas situações não existam, ou quando existam sejam identificadas de maneira ao mais precocemente possível serem resolvidas e serem minimizadas no caso não se consiga atuar de uma maneira tão preventiva. Mas tal como em hábitos como fumar, como beber, há uma prevenção, também nos maus tratos o agir preventivamente é a grande solução para que depois a montante eles não existam. Falamos das comissões de proteção de crianças e jovens e dos meios que têm. É assim, a Comissão de Proteção de Menores está a fazer cerca de 15 anos em Vieira do Minho. Foi mais ou menos uma das primeiras a surgir, das primeiras 100 no país. Entretanto, falamos aqui dos meios que temos. A Comissão de Proteção de Menores de Vieira do Minho nunca teve tantos, não é tantos meios, é assim, nunca teve a satisfação das necessidades urgentes, emergentes e até de algumas necessidades que poderiam ser adiadas para o dia seguinte, mas que podem ser feitas em tempo real, como tem nos dias de hoje. Nestes últimos 2 anos, efetivamente, a Comissão de Proteção de Menores, como se pode ver com o mês dos maus tratos contra a infância,
que comemoramos pela segunda vez consecutiva, embora já tivesse sido comemorado antes. Conseguimos fazer um flyer que explica a história do Laço Azul, fazer uma pulseira também alusiva ao mesmo momento e um lacinho efetivamente azul. Isto são ações de sensibilização. Exatamente. E isto tudo só é possível porque a Câmara Municipal efetivamente disponibiliza os meios que lhes são solicitados, desde que sejam meios para dar frutos. E comportáveis. Porque também não seria possível nós... Exatamente, É assim, comportáveis e tal como na sessão de abertura dia 4 o Sr. Presidente da Câmara teve ocasião de dizer, efetivamente ele deu os parabéns à CPCJ de Vieira do Minho por estar a ter um ótimo serviço em termos de campo de ação, a resolver preventivamente os problemas, e também aqui o Executivo Municipal priorizou, e a CPCJ e acompanhamento foi uma das prioridades. Por isso, o Executivo disponibiliza 2 técnicas a tempo inteiro para estarem na CPCJ, além da professora que também está indicada pelo Ministério da Educação, ou seja, há sempre 2 técnicas no terreno. Efetivamente, neste momento temos 3 pessoas a tempo inteiro na CPCJ de Vieira do Minho, que em termos de recursos humanos, para a dimensão do Conselho, é dos conselhos que está melhor em termos de recursos humanos, além destes recursos serem altamente qualificados e efetivamente estarem a prestar um bom serviço no terreno. Mas tendo em conta os resultados que eu apontei e que são do ano passado, mais processos e uma conclusão de que há mais violência, os meios são suficientes. Exatamente. É assim, os meios são suficientes porque nós, se repararmos, eu iniciei o mandato portanto fez um ano, estou há cerca de 13 meses como Presidente da Comissão de Proteção de Menores. Quando eu cheguei à Comissão de Proteção de Menores, nós tínhamos já ativos, em média, 70 ou 80 processos. Nós, neste momento, temos 52 processos ativos. E não contando, porque na altura ainda não havia o problema da escolaridade obrigatória, no princípio, que foi até o 12º ano, que foi mais uma situação que nos criou ali mais um conjunto de pessoas. Por isso é que a nossa faixa etária, no ano 2015, de denúncia ou de processos abertos, situam-se na idade dos 15 aos 17 anos, 17, 18, porque o prolongamento da escolaridade e os jovens a não quererem ter que ser obrigados a ir e depois faltam à assiduidade, é muitas vezes uma razão para que a escola e os professores denunciem à Comissão de Proteção de Menores, porque os pais também os não conseguem levar lá, só se os levar para as horas de aulas. Mas a definição de mau trato que utilizam, qual é? É assim, há várias caracterizações, inclusivamente a Comissão de Proteção de Menores, para que fique... Há maus tratos físicos, há maus tratos psicológicos. A doutora Antonieta poderá também falar sobre isso, e a professora, a senhora vereadora. É assim, a Comissão é dividida em 2 partes. Tem uma parte que é fiscalizada pelo Ministério Público, que é a violência doméstica e maus tratos, portanto negligência grave, e depois temos os outros processos, que é o caso destes da escola, de absentismo, que são fiscalizados pela Comissão Nacional. Portanto, temos aqui 2 vertentes. Nós, sensivelmente 80% dos casos são fiscalizados pela Comissão Nacional. E depois temos meia dúzia de casos que são fiscalizados pelo Ministério Público, porque são casos ou de violência doméstica, ou de maus tratos e negligência grave, e aí é o Ministério Público que nos fiscaliza a nós, periodicamente, pelo menos de 3 em 3 meses, temos uma senhora Procuradora do Ministério Público, que está no Tribunal de Menores em Braga, a doutora Euridice, que visita a Comissão e que fiscaliza o processo e que assina e rubrica como visto. Portanto, as comissões também são fiscalizadas e, portanto, o trabalho, mesmo a caracterização do próprio caso tem que ser bem estudado, e por isso é que só é possível ser feito em reunião, porque tem que haver várias opiniões e muitas vezes não é coincidente. Chegamos sempre a um acordo por unanimidade, mas muitas vezes um diz que é violência doméstica, outro diz que não é bem violência doméstica, e depois temos que tentar chegar ao... É uma caracterização. Que é mesmo a caracterização. E, graças a Deus, desculpando o termo, temos tido sempre um avalo positivo do Ministério Público. Institucionalizações, por acaso em 2015 é uma das situações que teve a ver com maus tratos. Não fizemos nenhuma institucionalização. Em 2014 fizemos 2 institucionalizações.
A GNR, também a escola, também os pais estão envolvidos na comissão alargada, digamos, Não sei se do a CPCJ. agora quer falar sobre Artigo com o município. os parceiros efetivamente portanto, a Comissão de Proteção de Menores tem parceiros obrigatórios da Comissão Restrita e parceiros que podem ser eleitos para a Comissão Restrita. Obrigatórios, Câmara Municipal, que é um parceiro que financia a Comissão de Proteção de Menores, por isso também tem que fazer parte E que tem de recursos humanos. todo o processo. Temos a Segurança Social, que também financia, porque temos casos pontuais em que uma pessoa, por exemplo, tem um filho institucionalizado e se efetivamente tiver um problema de não ter um carro, não ter dinheiro, não ter nada, há um fundo de maneio de cerca de 50 euros para que a pessoa possa ir visitar o filho à instituição. E depois temos também a saúde, que também é um parceiro que é logo diretamente integrado na Comissão Restrita. A partir daí temos dois representantes das IPSS, que neste caso eu sou representante das IPSS não institucionais. Uma vez que é diretor do Minilar de Rodões. Exatamente. E há um representante das IPSS institucionais. O que é que isto quer dizer? IPSS que tenha portanto, valência na área da infância e juventude. Que é o caso da Misericórdia. Santa Casa da Misericórdia, que é a doutora Lourdes. Com o Santo Acolhimento de Lourdes. Para além disso, temos a GNR, que é outro parceiro que também faz parte perante a lei. Neste caso, são duas pessoas, que é o posto de Rosas e o posto de Fira de Minho. Temos a escola, que também já falei, que também é obrigatório na Comissão Restrita. E a partir daí, há a eleição de um presidente em plenário e pode haver técnicos cooptados, como é o caso que temos uma técnica cooptada na Comissão, que é a Câmara que suporta essa despesa, mais a representante do município, que também está a TBT. O resultado, e vou voltar, o resultado do último relatório conhecido, que aumentou a situação de violência. E a questão é, tem havido respostas, o resultado de 2014, estou a referir-me a 2014. Estou a referir-me ao distrito também, que são os dados foram cedidos pela CPCJ. O resultado em si, portanto, nós não aumentou, porque nós transitamos com 52, de 2015 para 2016, sensivelmente. Eu tenho aqui números redondos, mas é 50. Eu referi que os dados que eu apontei eram de 2014 e, portanto... Exatamente, mas este ano transitamos para 2016 com 52 ativos. Iniciamos este ano com 52 ativos e aí acho que tinha cerca de 66, 80. E foram trabalhados ao longo do ano, porque passaram 70 e tal, de 2014 para 2015. Portanto, há aqui uma redução. Vendo a transição de ano, há uma redução significativa. Para além disso, tivemos 130 processos trabalhados em 2015, dos quais, neste momento, só estão 52 ativos. No entanto, os problemas persistem. Doutora Antonieta. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer à Rádio Altoave a possibilidade que me dá de poder estar aqui, que é sempre para mim um grande prazer, porque tenho ligações muito fortes, como toda a gente sabe, a Vieira do Minho. É natural de Vieira do Minho. E um carinho muito especial por esta terra. E depois queria cumprimentar também os meus companheiros aqui da mesa e começaria talvez por deixar algumas definições, porque do que eu vi aqui, algumas definições, primeiro, do que é que a Direção-Geral de Saúde considera maus-trato, como é que os maus-tratos podem ser enquadrados, sobretudo os maus-tratos da criança e do adolescente. E também gostava depois de deixar aqui alguns indicadores que são importantes para a gente ficar alerta em relação às situações. Em termos de saúde, a violência é considerada como um problema de saúde pública? Exato, é um problema de saúde pública, mas antes de chegar aí, eu gostava também de dizer outra coisa. Este flagelo que existe em relação aos maus-tratos, e depois eu darei aqui as definições que estão entendidas como sendo a definição geral do conceito pela Direção-Geral de Saúde, mas há aqui um problema de fundo, que é um problema de valores, um problema de integridade e de respeito interpessoal, um problema de humanidade e um problema de formação em termos intrafamiliares e sociais. Portanto, nós estamos
o maltrato sempre existe, neste momento, a nível mundial, vai sendo cada vez mais crescente, porque esta noção de respeito, de consenso e de interligação entre as pessoas está cada vez mais esbatida. E, portanto, nós vivemos um problema fundamental social. Depois há outros indicadores que eu também vou referir aqui, mas o problema essencial do aumento destes maus-tratos, do agravamento das situações, está envolvido por um contexto muito complexo, por isso é que não é fácil. O contexto de crise económica que é um deles. Sim, em que a crise económica, mas eu acho que a crise fundamental até nem é económica, é a crise de valores que as pessoas estão a sofrer. Que é uma consequência Que é uma consequência da má formação, do acompanhamento e, sobretudo, daqueles conceitos que os nossos pais e as nossas famílias, porque isto no fundo começa a identificação destes valores começa pela família, pelas referências familiares, depois pelos seus professores, pelas referências sociais, portanto tudo isto faz com que a pessoa tenha uma construção de uma personalidade e tenha uma atitude comportamental em relação à sociedade que lhe vai permitir ter defesa para si, fazer no fundo, criar uma máscara exterior que lhe permite não sofrer tanto com estas agressões e estas violências que vamos sofrendo ao longo do dia e, sobretudo, deixar-lhe uma personalidade bem vincada que faz com que a pessoa não se envolva por um perfil que é um perfil do malfeitor. Mas há situações em que a pessoa é involuntariamente levada a perigo. Sim, há situações em que há, mas estes desequilíbrios nós temos até estudos feitos, não só a nível nacional como internacional, de uma tipologia do abusador ou do agressor, que é uma pessoa que tem determinadas características que vai, por sua vez, ser uma pessoa que vai agredir alguém, que vai maltratar alguém, porque o seu biótipo também lhe diz isso. E há indicadores muito bem caracterizados. O seu biótipo é aquilo com que nasce, as características com que nasce. Não é o biótipo tem uma parte genética e tem outra parte de formação social, portanto, e de formação individual. Se nós procurarmos ter um encaminhamento de um tipo de personalidade que não seja violenta, que não seja agressiva, nós vamos ter pessoas tolerantes, pessoas benfeitoras, pessoas de boas práticas e pessoas de bons hábitos. Ora, se nós tivermos uma sociedade em que temos todos estes valores e que as pessoas se entreajudam, naturalmente nós vamos minimizar um risco muito grande, que é o risco de maus-tratos. Este, eu diria, seria o formato ideal. Mas há uma sociedade competitiva também. Claro, mas essa sociedade competitiva, e nós temos que caracterizar aqui, mesmo entrando no aspecto fulcral que nos trouxe aqui, que é a violência, é o aspecto da agressão diária que as pessoas vão tendo de um conflito interior com um conflito exterior. Este conflito interior e exterior vem dos eventos que as pessoas sofrem ao longo da sua vida, desde que nascem até que morrem. Portanto, se nós temos uma sociedade que é extremamente agressiva no aspecto de obrigações que fazem com que as pessoas tenham que dar cada vez mais, em que há uma crise social que as pessoas tenham cada vez menos para sobreviver, em que há uma crise intrafamiliar porque nós estamos a viver uma situação que é inédita, temos que dizer isto, que é inédita, que é os pais, até há bem pouco tempo, viviam praticamente com um casal com um ninho vazio, viviam sozinhos e de repente com esta crise económica vêm os filhos a entrar pela casa dentro porque estão desempregados, vêm os filhos e vêm os netos. Portanto, isto cria um conflito intergeracional que faz com que as pessoas não tenham capacidade de resposta. Portanto, eu congratulo-me aqui por ver que Vieira de Minho é um conselho piloto, eu chamo-lhe conselho piloto porque de facto não é fácil a existência destas condições que tem aqui Vieira de Minho, e dou os parabéns à autarquia e aos responsáveis pela autarquia, ao seu presidente e a toda a gente que colabora com ele, porque de facto há aqui uma coisa que é muito importante. Primeiro é a motivação, as pessoas estão motivadas para ajudar. Depois é a disponibilização das pessoas que também têm formação para poderem estar à frente destes lugares. E depois há os recursos humanos, que na maior parte das situações há motivação, há disponibilização, mas não há recursos humanos. Mas os recursos humanos também implicam institucionalização e implicam, para além destes fatores de identificação, implicam agir. E implicam retirar a pessoa se ela está a ser vítima de maus-tratos dos locais onde ela está a ser vítima de maus-tratos. E a caracterização e a tipologia dos maus-tratos
às vezes é muito difícil. É fácil se é uma tipologia do caráter físico, que faz com que as pessoas facilmente vejam uma equimose, que vejam se a criança, no caso da criança ou do adolescente, venham bem vestidos, não bem vestidos, não digo luxuosos, se venham limpos, arranjados, com zelo e bem tratados no aspecto que a gente olha para a pessoa e vê que que existe ali cuidado em relação a essas crianças e esses adolescentes. Portanto, isto é um aspecto importante. Às vezes, o próprio desleixo com que a criança nos aparece pode ser o primeiro sinal indicador de que naquela família existe uma disfunção familiar e existe um conflito intrafamiliar e que nós temos que identificar. Aí sim nós vamos agir antes que as coisas muitas vezes se manifestem publicamente. Porque, sendo os maus-tratos um crime público, obriga a que, de facto, se faça uma série de diligências para que esta situação seja resolvida. Mas haverá, às vezes, dificuldade em encontrar... o fundo de e o verdade que eu é o ia, caso... no Chama-se fundo, o caso da vitimização, também se fala. De alguém que se faz vítima de... A vitimização também existe, não é tão elevada como a gente possa imaginar, porque o que é muito elevado são os maus-tratos. E aí é um drama que nós temos. Onde há dificuldade em caracterizar são nos maus-tratos psicológicos, aí nós temos muita dificuldade. E temos muita dificuldade porque, primeiro, estamos num ambiente... Aqui, eu vou-me situar especificamente ao Concelho de Vieira de Minho, porque é o que nós estamos a falar, porque não vou generalizar para outras situações, mas num concelho rural, como é Vieira de Minho, portanto, que é um concelho que acaba, no fundo, por ser rural, as pessoas vivem em casas. Portanto, vivendo em casas, às vezes é muito mais difícil fazer a identificação destes problemas, porque as pessoas vivem num ambiente fechado, é como a violência doméstica, como a violência dos idosos. Vivendo num ambiente fechado, não há ninguém que vá fazer a denúncia. Ora, se não houver ninguém que faça a denúncia, não se faz a sinalização, a criança, neste caso o adolescente, pode ser vítima durante vários anos. E nós temos casos relatados que isso acontece. Portanto, esta identificação às vezes é que se pode tornar difícil. E depois temos que educar. É fundamental que a gente eduque. Pronto, a família está descaracterizada muitas vezes. Mas volta ao mesmo, numa situação de crise, vive-se a situação que vulgarmente se diz, onde não há pão, toda a gente ralha e ninguém tem razão. Pronto, e isso é o fator, digamos assim, a gente... Tem as dificuldades muitas vezes das comissões de identificar as situações. Pronto, e existe porquê? Porque as pessoas, não é fácil as pessoas transporem para o meio social as dificuldades que têm dentro de casa, por vergonha, porque de facto a comunidade em si não recebe bem, não receber bem os maus tratos. O que não recebe bem é a pessoa que vem para a rua. Ela não tem, aparentemente negligenciada. Aparentemente, aliás, o mau trato temos que separar um bocadinho do mau trato por negligência, que é um bocadinho diferente do mau trato, que a pessoa quer fazer um mau trato, por exemplo, eu quero bater naquela pessoa e bato. Outra coisa é eu vou fazer um mau trato por omissão, mas eu sei que estou a fazer um mau trato por omissão. Ao fazer um mau trato por omissão, isto já entra no campo da negligência. Não satisfazendo uma necessidade básica, por exemplo. Uma necessidade básica. Suponha que é uma criança que não consegue comer sozinha, se não lhe der as refeições, está a fazer um mau trato por omissão e por negligência e sabe que o está a fazer, porque é um adulto que o está a fazer. Pronto. Mas relativamente e especificamente à parte económica, nós também não podemos caracterizar só a parte económica como sendo o principal indicador de maus tratos, porque não é. Porque nós vemos que os maus tratos, e isto está relatado e documentado... Porque ele acontece em pessoas... Era isso que eu ia dizer. Os maus tratos mais sofisticados... De recursos financeiros elevados. Que nós, se não tivéssemos o conhecimento real, nem acreditávamos, porque achávamos que estávamos a ver um filme, porque as coisas são de tal forma elaboradas que para o exterior sai uma coisa e no interior da casa sai outra. Portanto, estes são nas famílias mais do extrato social mais elevado. Aqui até damos um exemplo muito mediático, que é o caso de Carrilho Barora. Sim, pronto, mas eu vou voltar ao conselho. Outra conversa ao conselho, pronto. E esse é um mau trato que muitas vezes é encoberto e porque a pessoa tem até facilidades em termos de comunicação de dizer que não existe nada. E eu, se quiserem, dou um exemplo muito simples. Outro dia eu acho que os exemplos a gente ajuda muito a compreender as coisas. Eu assisti um colega meu, que foi diretor de um serviço de um hospital com grande impacto e que foi institucionalizado. E esse meu colega foi institucionalizado, a esposa chegou, quando ele estava a ser assistido, uma senhora toda de bem, e chegou, empurrou o marido e disse, tu tens que fazer aquilo que te estão a dizer.
a pessoa estava consciente, lúcida e capaz. Portanto, isto é um maltrato violento. Diríamos aqui simplesmente uma espécie de varunca. Exatamente, pronto. E é isso que nós temos que também perceber. E depois, o que é que nós temos que encontrar um elo, que é um elo comum da comunidade e de todos nós que temos que estar envolvidos nessa situação. Ninguém pode ficar alheio perante uma situação de maus tratos, neste caso nas crianças e dos adolescentes. Eu já vou dar, porque senão não posso monopolizar. Podem interagir em qualquer altura também. Não quero monopolizar, que é a nossa sensibilidade pessoal. Primeiro nós temos que saber que existem maus tratos, que muita gente vive alheia do mundo, quer dizer, há pessoas que vivem dentro da sua casa e acham que o mundo é só a sua casa. Portanto, o exterior não interessa. Até de questões culturais como entre marido e mulher não metas a colher, isso não é nada comigo. Mas não é este caso. Aqui há uma entreajuda social, que é isso que nós temos perdido ao longo dos tempos, e às vezes um vizinho não ajuda o outro vizinho porque está ostracizado, não tem a sensibilidade que nós precisamos todos uns dos outros. Ninguém consegue viver no mundo sozinho. Portanto, a nossa obrigação e o nosso dever é disponibilizar-nos para ajudar. E ajudando estamos a identificar, estamos a procurar que a pessoa resolva o seu problema, mas há uma coisa muito importante que aqui este senhor falou e que é de veras difícil, é que nós não podemos acusar sem ter a certeza. E o que tem acontecido, e isto também em termos médico-legais tem acontecido muitas vezes, quando existe um divórcio, por exemplo, entre uma família, que existem crianças menores, que não podem prestar testemunho judicial, que seja comprovado em termos de elementos de prova, que é preciso dar, as pessoas utilizam as crianças para poderem gerir a sua forma de estar e até fazem acusações, manipulações, eu não iria mais longe, de uma forma muito violenta que ficam as crianças traumatizadas para toda a vida. Portanto, aí nós temos que ter cuidado de identificar sim, mas ter a certeza do que estamos a identificar. E eu deixava aos meus colegas, porque senão vão monopolizar. Independentemente de poderem interagir quando quiserem, o que a doutora Antonieta disse, é um retrato das dificuldades com que se trabalha no terreno. É um retrato e por isso é tão importante para os vários agentes no terreno desmistificarmos a ideia da CPCJ, ou seja, desmistificar que são aquelas pessoas que vêm tirar os meninos às famílias, ou seja, que são os maus da fita. No fundo, estamos a fazer um trabalho no terreno junto dos encarregados de educação, junto dos pais, dos alunos, dos professores, no fundo a CPCJ tem um rosto e tem uma atividade e tem, no fundo, uma missão em termos de conselho e em termos nacionais. Por isso as pessoas conhecem os elementos da CPCJ nas reuniões com os encarregados de educação, princípio de ano letivo, é-lhes dito o que é a CPCJ, que são as pessoas, é-lhes dado o contacto. No fundo, a CPCJ é um parceiro e não é uma instituição à parte. Bem aceite, ou seja, no fundo é com um agrado que eu constato que as pessoas procuram a CPCJ, até inclusive às vezes para tirar dúvidas, para saber o que podem fazer, ou seja, é um parceiro no terreno. Deixou de ser visto como algo negativo para ser visto como um parceiro que pode ajudar. E isso, a partir do momento em que se consegue isso, muitas barreiras são ultrapassadas. Isso leva a mais colaboração das pessoas quando, enfim, os problemas são detectados? É assim, no caso de Vieira de Minho, eu agora estava aqui a mostrar à doutora Antonieta Dias, que é um caso que se calhar em muitas comissões não se passa. Nós temos várias formas de serem comunicados casos à CPCJ. E em 2015... efetivamente, como em todas as comissões do país provavelmente acontece, a escola é o principal fornecedor de, como se costuma dizer, de serviços para a CPCJ, desculpando o termo entre aspas. Mas logo a seguir aparece a própria família. A própria família. E só depois é que vêm os vizinhos, os particulares e outras entidades como GNR, saúde, quer seja centro de saúde, postos médicos, hospitais. Portanto, aqui a Comissão já começou a ganhar alguma raiz e alguma confiança junto das pessoas. E isso é que é o fundamental. E nunca mais se pode perder. Significa que a proximidade funciona ou é metodologia de trabalho? É assim, é tudo junto. Temos que perceber que é tudo junto. Primeiro, nós, quando vamos falar com as pessoas, mesmo com quem vem fazer a denúncia, e já agora fazer um parênteses em relação ao que a doutora Antonieta Dias disse, e muito bem, nós temos casos em que recebemos uma denúncia que temos que dividir também em dois.
que é a parte do menor garantir todas as condições de segurança e de bem-estar e, ao mesmo tempo, comunicar também ao Ministério Público. Uma violação, por exemplo. Há um artigo que a Comissão de Proteção de Menores se pode munir dele, que é o artigo 91, em que pode pedir colaboração à GNR, retirar uma criança de junto de um predador, ou quer seja o pai, a mãe, o vizinho. Se houver um perigo, retira imediatamente, comunica à Segurança Social, comunica ao Ministério Público, a criança é colocada numa instituição ou num local seguro e, ao mesmo tempo, ao comunicar ao Ministério Público, tem que fazer menção de que efetivamente só uma curiosidade. Os principais dados estatísticos que são eu gostava de apontam que na família é onde eu fiz um se dão os estudo, principais casos. eu gostava de deixar aqui também referido isto. Eu fiz um estudo na altura que era coordenadora do Gabinete Médico Legal de Braga com a doutora Fernanda, que era a coordenadora do Porto, portanto o Instituto de Medicina Legal do Porto, e nós fizemos um estudo a norte de Portugal e constatamos, primeiro, as crianças, a idade das crianças estava compreendida entre os 3 e os 14 anos, portanto eram crianças menores. O agressor era, sobretudo, em cerca de 70% dos casos, era intrafamiliar, portanto era uma pessoa da família, e em segundo lugar, portanto, estavam os vizinhos. Portanto, no caso do abuso ou da violação, porque há a diferença entre nomes que se utilizam por causa das idades. Numa idade é abuso. Para a Comissão de Proteção de Menores é exatamente igual, são casos de comunicação ao Ministério Público. Nós não fazemos essa diferença. Aqui existe, toda a pessoa adulta é obrigada, desde que tenha conhecimento, a comunicar ao Ministério Público, fazer a denúncia. Identificar o caso e fazer a denúncia. Isto é um dever de qualquer pessoa que está previsto na lei. Configura crime, pronto, se for provado que não fez. É isso, é um dever que qualquer um de nós tem que ser. Se for funcionário público, até pode incorrer num processo disciplinar se não fizer a denúncia. Se for um profissional. Portanto, isto tudo tem uma envolvência. E, portanto, a caracterização dos maus-tratos estava feito entre menores, sobretudo na família, em 70% dos casos, e depois na proximidade da vizinhança. E depois os outros casos eram casos de pessoas estranhas ao ambiente familiar. Portanto, temos aqui já uma sinalização que é uma sinalização muito importante e que às vezes é muito difícil da gente conseguir provar. Portanto, este é o primeiro aspecto. O caso mais grave do abuso, dos maus-tratos é o abuso sexual, porque ninguém tem ideia de quantos relatos é que uma pessoa tem que fazer quando é vítima de um abuso sexual. Portanto, eu não sei se no fim do processo a pessoa tem mais, no fundo, mais repercussões em termos psicológicos pelo conjunto de relatos que sucessivamente vai contando, porque a pessoa é identificada, depois é ouvida na Comissão de Proteção a Menores, depois vai ser ouvida no Ministério Público, depois vai ser ouvida a fazer o exame psicológico, depois vai ser ouvida na Medicina Legal, depois vai ser ouvida nos tribunais. Portanto, pelo menos, isto está identificado, são 7 relatos, no mínimo, que a pessoa vai ter que vivenciar aquele problema tão grave que viveu. O que leva, às vezes, a esconder. A esconder ou muitas vezes a ficarem de tal forma marcados para a sua vida que é um marco histórico na negativa nessas crianças e nesses jovens. O relatório Kinsey de 1948 mostrou muito em relação à sociedade americana. É verdade, mas isso é verdade, porque as pessoas não têm noção da violência que é. Primeiro nós temos, eu como perita médico-legal e fazia quando estava no gabinete, competia a coordenadora a fazer todos os exames periciais relacionados com o abuso sexual e com esta problemática. E não imaginam, nenhum exame era semelhante ao outro. Todos tinham um histórico, que era um histórico que às vezes a gente demorava a recolher os dados horas. Portanto, eu fiz milhares de exames e nunca nenhuma história foi parecida ou semelhante. Portanto, aqui existe de facto uma série de conjunto de situações de tal forma violentas e vivenciadas de forma individual, porque cada pessoa vivencia estes problemas pela sua individualidade e são de tal forma marcantes que nunca mais se esquecem.
Percebem? Portanto, aqui este aspecto do abuso... Mas é possível, digamos, sobreviver. Sim, claro que é possível sobreviver, e aqui o que é mais importante, que era isso que eu também gostava de ouvir dos meus companheiros de mesa, que é, no fundo, há a identificação, há a sinalização, há a retirada e há a possibilidade de instituição imediata, se for essa a situação. Questionava porque não sei, há essa possibilidade. Depois gostava também de deixar aqui bem vincado que as pessoas entendam estas comissões, como disse, não como uma violência em relação à família, mas como uma proteção, nem proteção, mas como um apoio, uma complementariedade e uma entreajuda, que isto é fundamental, porque muitas vezes as famílias vivem estes problemas internamente e não sabem como é que onde resolver, e portanto não podem ter medo, devem declarar rapidamente as situações. E os próprios professores, isto está aqui referido, são das pessoas que logo a seguir, ou os primeiros, muitas vezes, a identificar estas situações. Portanto, isto é um aspecto muito importante do acompanhamento. Outra coisa que eu gostava de deixar aqui também bem vincado, e vou deixar aqui para não haver diferenças de conceitos, porque há a definição de maltrato em termos da Organização Mundial de Saúde, há a definição de maltrato em relação à Direção-Geral de Saúde, e há a definição depois de maltrato que cada um de nós define, e eu própria também tenho a minha definição, mas convém que a gente tenha conceitos muito claros em relação ao maltrato. E eu vou ler, porque tenho aqui, porque trouxe, o que é que a Direção-Geral de Saúde diz o que é um maltrato, porque convém que as pessoas também saibam e tenham isto bem na sua mente, porque às vezes eu ainda outro dia falava com umas colegas que a pessoa se alertou, porque fiz uma palestra no hospital, num dos hospitais onde trabalho, sobre maltrato dos idosos, e os meus colegas disseram, quantos maltratos eu já deixei passar porque não soube identificar. E é verdade, porque se a gente não souber o que é o maltrato, não o caracteriza. E então, eu vou aqui deixar aos nossos ouvintes, para todos ficarem, vou ler devagarinho, porque é um conceito importante da Direção-Geral de Saúde, não é meu, é o que é assumido pela Direção-Geral de Saúde. Só estou aqui, porque aqui a internet é um bocadinho... um bocado mais lenta. É um bocadinho mais lenta, e eu vou dizer o que é que está caracterizado como maus tratos. E então o que é que diz a nossa Direção-Geral de Saúde, que tem um tratado de 61 páginas. Portanto, quem tiver curiosidade, vai ao site da Direção-Geral de Saúde e tem tudo sobre maus tratos. E nos maus tratos das crianças e jovens, a Direção-Geral de Saúde caracteriza como maus tratos são entendidos hoje como um verdadeiro problema da saúde pública a nível mundial, como o nosso entrevistador nos está aqui a perguntar. Nosso parceiro de mesa. E depois caracteriza o maltrato como uma violência em relação a uma violência que pode ser por omissão ou por intenção mesmo da pessoa que quer caracterizar, e depois procura que cada uma das pessoas defina bem o que é identifica o maus-trato. Então, elas dizem, o conceito da Direção-Geral de Saúde é: os maus-tratos em crianças e jovens dizem respeito a qualquer ação ou omissão não acidental, isto é muito importante, porque a pessoa pode de repente praticar uma situação de agressividade em relação a outra pessoa, mas não ser intencional, perpetuada pelos pais, cuidadores ou outrem, que ameace a segurança, a dignidade e o desenvolvimento biopsicossocial e afetivo da vítima. Portanto, este conceito é muito importante. E depois, em relação à tipologia de maus tratos, também a Direção-Geral de Saúde inclui aqui a tipologia, que eu não a vou ler, e há um síndrome que eu gostava de deixar aqui, que é o síndrome de Mauchausen. Este síndrome, que é que caracteriza, que muitas vezes acontece nas crianças pequeninas, das crianças, tens aqui o nome, se quiseres ver. Se conseguisse ler. Pronto. Pronto. Não tem caractere 18. Eu depois deixo aqui. Este síndrome é muito importante, porque às vezes as criancinhas pequeninas, até 1 ano de idade, são abanadas pelos pais. E isso, sem querer, elas parece que lhes estão a fazer uma festinha e não estão a fazer uma festinha. Estão a abaná-la, e ao estar a abaná-la, elas depois ficam com repercussões cerebrais que são marcas importantes em toda a sua vida. Portanto, esta identificação deste abanar evento... excessivamente, claro, que o embalo Sim, uma coisa, eu não estou a falar no caráter afetivo de embalar, meiguinho, que as pessoas têm em relação às crianças, estou a falar da pessoa abaná-la sem querer, e nós todos já observamos isto. Brincadeiras mais violentas, digamos. Até, eu não sei, mas nenhum de nós está livre de fazer isto sem querer, até a pessoa pode fazer isto sem querer, até pega na criança, e nós temos de ter cuidado de não fazer-lhe uma festinha mais violenta, temos que ser muito meiguinhas em relação aos contactos com as pessoas
pessoas. E, portanto, esta tipologia é muito importante. E depois caracteriza e diz alguns sinais, que eu também vou referenciar aqui, que são muito importantes para não me esquecer, que é a carência de higiene, que nós já falamos e que eu também já referi. O vestuário desadequado, quer dizer, nós podemos ver uma criança no verão vestida com uma camisola de inverno. Isto é um sinal importante que as pessoas não podem deixar passar. De desprezo pela sua comunidade. Depois há outra coisa que a gente não pode também deixar confundir. As crianças caem com facilidade. O que nós temos que ver é quando surgem hematomas, quando surgem equimoses, hematomas são nas negras da pele, a localização. Porque há hematomas, que são as negras habitualmente caracterizadas pelas pessoas que surgem. Uma coisa é nas costas da mão, outra coisa é no interior da mão. Exatamente. E, portanto, se são fruto das quedas frequentes que as crianças têm. Então nós aí identificamos facilmente, mas temos que estar atentos a lesões corporais que podem existir noutros locais que não são os locais habituais das quedas, porque se é na face, a gente até pode pensar que ela caiu de frente e teve uma lesão, mas se é nas costas, a pessoa podia ser uma queda não assistida, porque temos crianças que têm quedas não assistidas, mas há zonas onde realmente é difícil a gente magoar-se, sobretudo nos baixos dos braços, na face interna das coxas, na face interna das pernas. Portanto, a zona que é mais visível é aquela que teoricamente será mais marcada em termos de quedas acidentais. Portanto, nós temos que estar atentos a esses sinais. E outra situação que nós também temos que estar atentos a quando nos aparecem essas lesões é a coloração. Porque se nós encontrarmos várias lesões em determinadas zonas corporais com colorações diferentes, nós temos que nos interrogar que é muito difícil que a criança caia todos os dias. Portanto, se ela cai todos os dias, já deve ter alguma doença que obriga a fazer alguma investigação. Portanto, aí é diferente. E são, sobretudo, esses... eu não queria monopolizar, porque de facto isto é um tema muito aliciante. Mas a senhora doutora está a focar coisas muito Não, mas não queria. E é muitas vezes o que as pessoas escondem. Nós depois temos que separar o relato que a família ou o cuidador diz e aquilo que nós encontramos, e temos que encontrar uma plataforma em que nos demonstre que há um nexo de causalidade entre o relato, o que observamos e aquilo que caracterizamos. Voltamos à questão das dificuldades. Mas isto é fácil se as pessoas tiverem boa formação. Boa formação no aspecto da avaliação do maltrato, da identificação, da caracterização e depois será mais fácil a sinalização e neste caso até vejo que o projeto está muito para a frente, que é uma institucionalização fácil. Mas nós, ao institucionalizarmos, temos também não violentar a família, porque muitas vezes, por ignorância, e nós não podemos também esquecer isto, e eu queria separar aqui, a ignorância não é a formação de ter uma formação da faculdade, uma licenciatura, não é isso. É a ignorância, às vezes, das pessoas não saberem como é que onde cuidar. O cuidador, que pode ser a mãe, o pai, o tio, o irmão, ou uma pessoa exterior à família, é uma pessoa muito importante. O cuidador tem que saber cuidar. E eu aqui vou então só fazer um parêntese, que nós temos uma comissão de proteção aos idosos. Nós temos era aí que eu ia entrar. Que era isso que eu ia falar. E vou falar na Comissão de Proteção aos Idosos que nós criamos, e eu fico contente porque 3 dos elementos são de Vieira do Minho. Portanto, isto partiu da sensibilização de pessoas de Vieira do Minho. Portanto, Vieira do Minho está à frente em muitas coisas e eu regozijo-me por isso, porque sou vieirense de gema. Está à frente de muitas coisas a nível nacional e de muitos projetos, mas não é só projetos que ficam no papel, é ações que faz em relação à sociedade civil, que muita gente às vezes fica à espera que o Estado resolva estes problemas. E, portanto, nasceu de 3 vieirenses, e eu posso deixar aqui, uma das vieirenses é uma juiz, com um alto desenvolvimento e relevo em Braga, outra é o Dr. Branco, que toda a gente conhece, que também está nessa comissão, e sou eu que sou a vice-presidente do projeto. Que este projeto começou de uma forma muito simples. Viemos ter comigo ao Porto a casa, o Dr. Branco e a Dra. Conceição, para fazermos uma comissão de proteção ao idoso. Como eu estou ligada também à faculdade em relação à proteção do idoso, isto nascia como um núcleo. E eu disse, não, nós não podemos fazer um núcleo, temos que fazer uma coisa regional e depois, mais tarde, se calhar, quando tivermos capacidade a nível nacional. Mas já chegou. Já lascou, vamos ter já 2 experiências pilotos, já fez 2 congressos nos tribunais, um em Braga, cheios de gente, outro em Guimarães, portanto, já fez publicações em relação a isso, tem um projeto interessantíssimo. Mas deixe-me ser provocador, mas isso significa interesse ou a famosa santa hipocrisia? Não, isto justifica interesse. O interesse dos participantes. Dos participantes, porque reúne periodicamente, tem pessoas ligadas à parte de apoio da Igreja, para quem for católico, que tem pessoas ligadas à parte do Ministério da Justiça,
Justiça, que fazem isto em regime de voluntariado, era isso que eu queria dizer, em regime de voluntariado, mas há coisas já mais importantes que se fizeram e que se pode também transpor para aqui, para esta situação, que é, por exemplo, as doações que as pessoas fazem aos cuidadores. Nós temos, e eu na Ordem faço parte da comissão, 2 segundos só, da comissão de apoio às pessoas, não só na comissão social como nos cuidados continuados, e nós fizemos um perfil do cuidador. O cuidador tem que ter determinadas características para poder cuidar. E estas características podem não ser inatas, que muitas vezes não são, mas tem que ter sensibilidade e formação nessa área. Mas tem que ter uma coisa muito importante que já falou aqui em relação ao Ministério Público que faz, que é a fiscalização. Porque um cuidador pode ser bem formado, mas fazer mal. Portanto, tem que ser fiscalizado, tem que ser corrigido e tem que prestar um serviço. Dentro da comissão, o que é que já nós... melhor. Pronto, o que é que já nós fizemos que é importante? Estas são as doações que as pessoas fazem a um cuidador. E então a pessoa faz uma doação ao cuidador, o cuidador fica todo contente, porque até já tem a doação dos bens e, portanto, pode tratar melhor ou pior a pessoa, porque os bens já lá estão. Isto acontece e é muito frequente. E então o que é que nós estamos a tentar mudar a lei? Que é quando a gente verifique que o cuidador não cumpre a sua missão, os bens são-lhe retirados e a pessoa é transposta para o outro lado. Portanto, isto Isso então é já assunto chama-se para o uma provedor conversa de idosos, para sobre outra comissão. a questão Retomando da aqui, Comissão não Regional sei dos se me dá Idosos. mais alguns São os minutos. segundos. São os Para segundos. concluir, Retomando queremos aqui a agora Vieira de Minho. Pronto, esta identificação é importante, a sinalização é fundamental e a comunicação ao Ministério Público, que é a denúncia. Portanto, sem isto nós não conseguimos agir e não conseguimos trabalhar. E depois é reunir todas as instituições, e aqui os parceiros são todos, é a escola, é a família, são os vizinhos, são os amigos, são as autarquias, são as instituições sociais, as misericórdias e todas as pessoas que envolvem uma sociedade e uma comunidade. Portanto, aqui temos de trabalhar todos no mesmo sentido. E fico por aqui, senão não E para concluirmos, que já chegamos mesmo ao limite do tempo, é apenas isto. Este mês é apenas um mês de sensibilização. E por isso já se desenvolveram ações. E se produziram um flyer, um pequeno flyer. Aqui muito rapidamente, e depois deixava para a Sra. Vereadora terminar, e a Sra. Vice-Presidente da Câmara. Pronto, é uma questão que é importante, que eu há bocado não falei, que isto aqui, nós a nível do regime judicial e mesmo das pessoas, a Comissão de Proteção de Menores faz parte de uma pirâmide. A pirâmide é o Tribunal, o Ministério Público, num primeiro patamar, no segundo patamar, as Comissões de Proteção de Menores, que exigem que os pais e a criança com mais de 12 anos tenham consentimento. Os pais é consentimento, a criança é aceitar a intervenção. E, para além disso, depois há um terceiro patamar, que é a comunidade, é a rádio, sou eu enquanto pessoa, e cada um de nós individualmente. A Câmara Municipal, a GNR, o Centro de Saúde, a escola, tudo por aí adiante é o patamar e cada pessoa base. Individualmente. Exatamente. É importante referir que a Comissão de Proteção de Menores não é nenhum tribunal, só intervém como mediador, mas desde que seja dado o consentimento, a pessoa é ajudada. Se não der o consentimento, nós somos obrigados a remeter a tribunal e ao Ministério Público. Só, mesmo para terminar, falou-se há bocado aqui de uma outra questão que tinha a ver com a violência doméstica, ou violência... Há violência real e a fictícia. E nós, por isso se falou há bocado em vitimização. E sabemos bem que quando as pessoas querem premeditar uma situação, por uma questão conflitual, a GNR de Vieira de Minho pode comprovar isso, é que quando querem premeditar uma situação, a GNR tem que estar quase sempre à porta e para tentar fazer o que muito bem a pessoa quer, ou o divórcio, ou a separação, ou levar o filho, ou levar a filha. Portanto, a separação que a senhora doutora fez muito bem, há uma violência real que tem que ser bem avaliada nos vários parâmetros, e a violência oportunista ou violência não real, que é... A fita, como se diz, não é? Exatamente. A fita. Doutora, para concluir, para neste mês de prevenção há também, além daquilo que estamos a fazer aqui, conversar sobre o tema, o município e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens desenvolveram um conjunto de ações que terminam no final do mês. Sim, desenvolveram um conjunto de ações que tem a ver com a colocação de uma faixa na varanda da Câmara Municipal. A lembrar que o mês de Abril é o mês de prevenção e as pessoas, pelo menos, a partir dali é um mote para interiorizarem, para discutirem o porquê da faixa estar na varanda do município. É possível pensarem que a prevenção é diária. Exatamente, ou seja, não é o mês de Abril, é o mês dedicado à prevenção, mas são todos os meses, são meses de prevenção dos maus tratos. Depois também o facto de
os nossos técnicos da CPCJ, mas também as crianças que estão neste momento a ser seguidas pela CPCJ e por outros projetos, nomeadamente escolhas de jovens ao leme, terem estado na quarta-feira passada a distribuir a história do laço azul para saber o porquê de ser um laço azul. No fundo tem a ver com as nódoas negras e a coloração dessas nódoas negras. Ou seja, envolvendo inclusive os jovens e as famílias deles nessa sensibilização para os restantes. E depois também haverá uma largada de balões, no fundo também a simbologia de algo que se eleva e que se deixa de ocorrer, que será no final do mês. Que será no final do mês. Contudo, ainda há aqui um aspecto que eu gostaria de ressalvar, e assim há um bocado a doutora Antonieta frisou, e muito bem, o facto da capacitação parental, ou seja, muitas vezes as pessoas negligenciam por desconhecimento. Daí que durante o ano transato, ao nível da rede social e promovida pela autarquia, houve uma série de formações parentais em áreas como a economia doméstica, como a higiene, como os cuidados parentais, como os tratos, como o cuidar de uma criança, no fundo até algumas dicas de confecção de alimentos concertadas com a parte também do município, das cantinas, ou seja, no fundo, para quê? Para que com esta capacitação, pelo menos aquela parte de negligência por desconhecimento seja minimizada. E com isso também tivemos os nossos frutos e sabemos que algumas das pessoas, no fim desta formação, pelo menos ficaram com mais capacidade para serem e para cuidarem dos nossos mais novos. Em relação aos mais velhos, também Vieira de Minho é um concelho muito envelhecido, com uma dispersão geográfica muito grande, e já foi discutido em termos de classe e feita uma concertação e visto o ponto da situação relativamente aos mais idosos. E constatamos... Já se participou em reuniões mesmo fora do concelho? Exatamente. Os nossos técnicos estiveram em reuniões fora do concelho sobre a violência sobre idosos e constatamos, por exemplo, também que o serviço que as IPSS fazem no terreno e a importância mesmo desses serviços, quer na distribuição de refeições, mas também na distribuição, muitas vezes, de carinho e no acompanhamento e, no fundo, a importância dessa rede concertada ao nível municipal para dar resposta a públicos mais frágeis, neste caso, quer os mais jovens, quer os mais idosos. É assim, e eu continuo a dizer, José Luís, há um bocado, quando me referiu, isso tem dispêndios monetários, estamos a reverter uma dívida astronómica, mas continuamos a apostar naquilo que para nós é prioritário, em termos de educação, em termos de prevenção e, neste caso, em termos da nossa população e no bem-estar e na segurança dos mais frágeis, quer sejam eles idosos ou crianças. E espera-se que continue, que é para isso que trabalham, é para isso que são eleitos. De qualquer modo, isto é um processo contínuo, a prevenção é um processo contínuo, não acaba aqui, assim como esta conversa não acaba aqui. Esperamos que este mês permita, de facto, a sensibilização para esta questão particular, que são os maus tratos na infância ou sobre as crianças, mas também sobre os idosos, relações intrafamiliares de uma forma geral. Agradecemos a presença do Dr. Antonieta, do Dr. Luís também, e também da vereadora doutora Elsa. Assim que nos ouviu, onde quer que tenha estado, continue com um bom fim de semana. De hoje a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias.